Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Meu Refúgio Podcast, esse espaço que foi criado para que você pudesse ouvir testemunhos reais de pessoas que têm um relacionamento de intimidade com Deus e que de fato cultivam esse relacionamento a ponto de ouvir a voz de Deus, de ser guiadas pelo Espírito Santo e de fato de construir uma jornada com o Senhor. E hoje eu tenho aqui alguém que também é muito especial para mim, é uma pessoa que mora no meu coração, que faz parte da minha vida, da vida da minha filha, e é um prazer para mim recebê-la aqui. Eu quero que ela se apresente para vocês, então hoje eu quero trazer para vocês a Fernanda Marcon. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Sempre é um prazer falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o que Ele tem contribuído para que a gente cresça, né? Então, vou me apresentar. Eu me chamo Fernanda Marcon, sou casada com o Anderson, tenho 2 filhos, ambos casados, né? Então, tenho a Luana casada com o Henrique, tenho a minha netinha, a Laura, que moram no Brasil, e o Daniel casado com a Marina. E essa é a minha família, eu sou uma cristã há 23 anos, aceitei a Jesus, tenho procurado viver, né, a palavra, procurado viver os ensinamentos. Já tive muitos erros, muitas quedas, mas todas elas o Senhor tem nos sustentado e tem sido assim até aqui, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Sim, minha amiga. Muito feliz de ter você aqui. Ai, é um prazer. Eu conheci um pouco da história da Fernanda no retiro da igreja e me impactou profundamente, né? E me impactou mais profundamente ver, né, no dia a dia a busca dela pela intimidade com Deus. E eu queria que você começasse compartilhando conosco, Fê, se você já nasceu num lar favorável, né? Conta um pouquinho da tua história aí com o Senhor, como foi que começou, do lugar que você quiser começar, fica à vontade, minha amiga. Na verdade, eu não vim, né, de um lar cristão, eu sempre fui criada com valores morais, né? Meu pai sempre foi uma pessoa de um caráter muito íntegro, muito reto, então isso contribuiu para que eu, graças a Deus, né? Deus já conhecia e isso me livrou de muitas coisas, mas a gente tá no mundo, né? Então, e no mundo tereis aflições, imagine sem Cristo, né? Então, eu não conhecia Jesus, já era casada com o Anderson e nós tínhamos muitas instabilidades no nosso relacionamento, né? Porque o mundo, ele nos proporciona situações que fazem com que o nosso casamento seja abalado, os nossos relacionamentos, colocam valores que não devem ser colocados em prática e você acaba ouvindo as pessoas e as situações. E infelizmente eu vivia, né, dessa forma, nesse ambiente, mas Deus foi bom, né? E em uma dessas separações, Deus me apresentou Jesus de uma forma assim, através de uma amiga minha, que eu levo ela no meu coração, e foi um instrumento que Deus usou para que eu pudesse conhecer a Jesus. E depois disso, daí o Anderson também, a gente, né, teve a nossa reconciliação, a gente retornou, né, o nosso casamento e ele veio aceitar Jesus também. Então, foi de uma forma bem sobrenatural, porque ele era muito resistente a crente, aquele negócio de esse pessoal só grita, aquela imagem que se tinha, né, dos pentecostais, enfim. E isso fazia com que ele tivesse muita resistência. E ele estava incrédulo, né, que alguma coisa iria mudar. A gente até retomou o relacionamento, mas com aquela incredulidade, né? E ele começou a ver que existia algo por detrás naquele retorno, que tinha alguma coisa. E foi um momento que ele aceitou, né? Eu já ia em alguns encontros durante a semana, final de semana não, porque a gente estava junto em casa, mas durante a semana eu ia em alguns encontros, no estudo bíblico com essa minha amiga e algumas outras pessoas, e comecei a ir à igreja algumas vezes, porque ele tinha, né, aquele relacionamento do mundo bem assim, eu tenho as minhas coisas, você tem as suas, então assim, daí ele ia. Ele gostava muito de andar de moto, fazer trilha, então o domingo ele tirava para isso e eu, né, normalmente ele fazia isso depois
do almoço e eu conseguia ir à igreja, né? No começo, então, algumas vezes eu fui sozinha, até que chegou um dia, né, que eu falei para ele, vamos lá, né? Você não precisa ir de novo. Vai só uma vez. Mas Deus é bom, né? E foi essa Uau. única vez que fez com que ele se quebrantasse e entregasse a vida dele para Uau. Jesus. Nesse contexto, vocês já tinham filhos? A gente já tinha a Luana, né? E o Uhum. Daniel ainda não. Daí foi nesse momento que Deus começou a restaurar, inclusive, o desejo, né? De a Uau. gente ter mais um filho, porque a gente, com aquela visão do mundo, ai, filho dá trabalho, filho dá despesa, Uhum. filho né, é uma coisa que te atrasa. Uhum. Então, com essa mentalidade do mundo, a gente não pensava na possibilidade de ter outro Uhum. filho tão cedo. Uhum. E quando a gente retomou, foi que o Senhor colocou o desejo no nosso coração, nós oramos, né? E fui na médica e ela falou assim: ah, você toma comprimido há muito tempo, tudo. Acredito que a gente vai tirar, mas é coisa para daqui um ano e pouco, né? No primeiro mês, depois que eu Uhum. parei de tomar, o Senhor nos presenteou com o Uau. Daniel e hoje a Uau. gente tem as nossas flechas, que Uau, já foram lançadas. Exato, que já foram lançadas. Você está contando essa história, eu tô aqui passando um filme na minha cabeça, né? De quando eu ouvi pela primeira vez, porque me impactou profundamente o fato de ser um relacionamento que estava quebrado, que estava, assim, enfim, vocês tiveram a separação, né? E muitas vezes, né, as pessoas têm essa visão, às vezes até alguém que está assistindo aqui, Fê, pode ter essa visão de que uma vez separado, né, não pode mais haver uma reconciliação, não pode mais haver né, Deus é um Deus de reconciliação, Com né? Eu acho que a certeza. Bíblia inteira está recheada, né, do quanto que a palavra de Deus nos mostra da importância da reconciliação, né? A palavra fala dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, mas eu creio que esse Deus, que é um Deus de restituição e justiça, é também um Deus de restauração. Então, quando a gente Certeza. olha para essa possibilidade da restauração familiar, principalmente trazendo ele como centro, né, dessa estrutura, tudo muda. Você estava falando e eu estava pensando aqui, seu esposo, ele tinha as atividades do mundo e que você não estava Não junto, incluía, né? né? Então você falou da mentalidade do mundo, é isso que a mentalidade do mundo prega, né? É que cada um pode ter a sua vida de forma individual, e pode, mas eu acho que quando a gente tem Jesus no centro e a gente conhece a palavra e o Senhor, né, vai ministrando o nosso coração através do Espírito Santo, a gente vai vivendo, querendo ser essa unidade, né, um só, como ele fala na palavra. Exatamente. E aí você falou que depois desse momento, né, que ele viveu essa conversão, vocês começaram a até pensar em projeto de novos filhos. Ou seja, depois que a gente tem esse encontro com o Senhor, frutifica, né, amiga? Frutifica. Mas, Fê, dentro desse tempo aí que você viveu essa conversão, viu seu casamento ser restaurado, teve a oportunidade de ter um novo filho, em que momento você se lembra de ter vivido assim um chamado de Deus para intimidade, para um relacionamento com Ele? Tem algum ponto assim que você, Roberta, foi isso que aconteceu ou não foi bem assim? Na verdade, assim, eu sempre fui muito disciplinada quando eu tenho interesse por aquele assunto, né? Então, eu sou diagnosticada com TDAH, né? Mas assim, depois foi depois de 30 anos já, né? Mas assim, eu comecei a ver algumas características que justificavam o que eu fazia lá atrás, né? Então, só que quando eu tenho um hiperfoco, quando eu gosto de um assunto, eu sou muito disciplinada, Sim. né? A partir do momento, não necessariamente apenas gostar, mas quando eu tenho a consciência, né, de que aquilo é importante, Sim. eu acabo fazendo com que aquilo seja algo que faça parte da minha rotina, Entendi. né? Então, a busca por Deus, ela fazia parte da minha rotina, eu procurava colocar, mesmo com as crianças pequenas, mesmo com o bebê, eu tentava fazer isso o máximo possível. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, mesmo não conseguindo terminar um livro quase nunca, porque depois que eu fui entender por quê, né? Mas, assim, eu sempre tive esse interesse pelos estudos, né? Eu sou formada, eu tenho 2 faculdades, tenho pós-graduação, e eu vejo assim que tudo é o que Deus usou para me moldar e eu ter essa busca. Então eu tinha
essa busca, eu tinha esse relacionamento, a gente tinha grupo familiar, né, quando a gente se converteu na cidade que a gente nasceu, então a gente se converteu numa igrejinha pequena, e a gente tinha, né, um grupo de estudos, então aquilo foi despertando em mim, né, cada vez mais esse desejo de conhecer o que Deus pode fazer, as maravilhas, né, mas de você me perguntar agora, eu confesso para você, assim, que eu já passei por muitas, né, a gente já passou, né, como casal, como família, por muitas dificuldades. Mas tem 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos e meio que nós estamos nessa terra. E eu vejo que quando nós chegamos aqui, que eu me vi sendo estrangeira, numa terra desconhecida, o Senhor só mandou nós virmos. Ele não nos disse o que seria, como aconteceria. Fê, como foi esse envio? Vocês ouviram audivelmente? Como é que foi? Conta pra gente. Então, essa vontade, esse desejo, ele sempre existiu no coração do Anderson por conta daquele sonho da América, enfim, algumas coisas assim. E quando Deus começou a falar conosco a respeito disso, eu era muito resistente, porque nós éramos uma família muito unida, né, a gente com as crianças, tudo, e a Luana não era casada ainda, mas sempre muito próximo. E eu ficava pensando, né, e se um não quiser ir, né, o Daniel era mais novo, teria que ir, mas a Luana já fazia faculdade, enfim, né, eu falei, e se ela não quiser ir, eu vou ficar longe da minha mãe, da minha avó, né, então, dos meus pais. Eu falava assim, como que eu vou viver dessa forma? E a vida que nós tínhamos no Brasil, a gente tinha dificuldades, mas eu tinha um bom trabalho, eu era, né, trabalhava como professora, fazia atendimentos como fisioterapeuta, o Anderson tinha um bom trabalho, né, tinha uma profissão, então assim, a gente estava ativo na igreja, né, nós tínhamos ministérios ativos, então para mim essa possibilidade de pensar numa mudança, e eu sempre fui muito resistente à mudança, então isso me trazia um desconforto, né, então eu evitava pensar, só que esse desejo existia no coração do Anderson e eu creio que existia no coração do Senhor, né? E a gente começou a receber palavras proféticas da parte de homens e mulheres de Deus, né? E Deus começou a afirmar através de pessoas, porque eu tinha uma incredulidade, falava, não deve ser, não é possível. Só que quando Deus começou a gerar isso no coração do Anderson, ele começou a orar para que o Senhor movesse, para que eu entendesse que era da vontade do Senhor, né? E Deus começou a usar pessoas, né? Porque eu tava assim, igual, Deus tem que falar, né? E ele usou pessoas para nos trazerem palavras de confirmação. Então, a primeira palavra direta que a gente recebeu foi em 2017, né? E Deus falou pra gente, né, até num grupo de pessoas, assim, com testemunha, né, com pessoas que ouviram, com um homem de Deus que já não está entre nós, pastor Amaro, um profeta de Deus que não está mais entre nós, um grande homem de Deus, que muitas das profecias que ele, né, fez naquele dia, deu naquele dia, se cumpriram, entre elas essa. E a gente não tinha contado para ninguém, nem para os nossos pastores, essa oração. Que a gente já estava orando, né, para que se fosse a vontade de Deus, que ele movesse. E nesse dia, né, o Senhor foi muito específico, né, e daí nós começamos a orar nesse sentido, para Deus confirmar, e um dia nós fomos falar, né, até com o pastor Luciano, o pastor sênior da igreja que nós éramos, e ele nos orientou, ele falou assim, vocês já foram como família, a gente já tinha vindo como eu e o Anderson, sem as crianças, mas como família, já sondaram a terra? E daí nós falamos que não, ele falou, então vão sondar a terra, comecem a orar, né, e os pastores começaram a nos dar algumas direções, e cada vez mais o Senhor, ele vinha confirmar, né, através de situações, só que daí veio a pandemia. Né? Daí quando veio a pandemia, é como se tivesse dado uma esfriada, né? Porque eu acho que a pandemia, ela mudou muitos cenários, né? Inclusive mudou esse cenário. Eu falei, não, tá tudo bem aqui. Eu confesso que para mim tava tudo bem mesmo, né? Zona de conforto. Zona de conforto. Geral. Exatamente. E a Luana, nesse meio tempo, ela conheceu, né, o esposo, o Henrique, que é esposo dela hoje, e ela ficou noiva e casou durante a pandemia, né? Eles casaram.
E daí, cada vez mais, eu ficava resistente à ideia. Por quê? Porque daí ela estava casada. Daí era uma outra situação. Porque eu digo que eu tinha o sonho perfeito. Eu queria trabalhar até a Luana engravidar. Quando ela tivesse bebê, eu ia trabalhar só meio período. Outro meio período eu ia cuidar do meu netinho, da minha netinha. Então, eu já tinha tudo planejado na minha cabeça, né? Só que os planos de Deus não eram esse, né? Então, a gente começou a sentir confirmações. E quando a gente veio em 2018, a gente ficou muito à vontade, sentiu, mas nada se moveu desse tempo até a pandemia. Uau! E quando estava finalizando a pandemia, um dia o meu filho Daniel falou assim, vamos de novo? Daí a Luana já estava casada, daí o Anderson falou, vamos começar a ver algumas situações para a gente ir, então. E a gente acabou vindo. Nós viemos em janeiro de 22 para cá, para mais uma vez sondar a terra, entender o que o Senhor queria. Meu coração ali, né? Mais fechadinho. Só que daí, quando a gente chegou aqui, a gente estava na casa de um casal de amigos e a gente falou, não, acho que é coisa para 2024, o Daniel precisa terminar o ensino médio, né? E eu sempre prorrogando, né? Falar muito dessa situação. Sim. Mas ela falou para mim, ela falou, não, vocês vão vir esse ano. Uau. Eu tenho certeza que esse ano, né? Quem falou isso? Foi uma amiga minha, a Ana. Tá. Falou assim, eu tenho certeza que é esse ano, eu sinto que a movimentação é esse ano. E daí nós voltamos, colocamos diante de Deus, né, diante do Senhor as orações, e foi então que tudo se moveu em questão de 3 meses. Tudo que não aconteceu nesses 5 anos, em 3 meses aconteceram. Nossa. Então não tinha como nós negarmos, né, que era Deus que tem um chamado para nós nessa nação. Sim. Então eu vejo que quando eu cheguei nessa nação, eu vim com o coração obediente, porém eu tenho o coração ligado, né, ao Brasil, porque a Luana ficou lá. Então foi muito difícil. Eu lembro que até você deve recordar de algumas vezes que eu chorei muito, né? Então, assim, eram nos cultos, eram nas ministrações, eram encontros. Eu tinha, sim, uma necessidade de estar com a minha família junta de novo, né? Mas eu fui começando a entender, né, que os planos do Senhor eram aqui. Mas, mesmo assim, ainda existem momentos de dúvida, de incerteza, porque primeiro que somos humanos, né? E a gente tem nossas limitações e quando vem as dificuldades, a nossa tendência é esmorecer em algumas áreas. E para mim o que pega, né, é essa questão. E quando a gente obedeceu, né, por conta do meu coração ter essa questão, eu acho que foi o tempo, assim, que eu mais me aproximei de Deus. Uau. Tanto que uma manhã eu estava fazendo meu devocional e, assim, a gente tem passado por vales, por desertos, né? E toda a minha estrutura que eu tinha no Brasil, que eu tinha um ministério, que eu tinha pessoas perto de mim, tinha minha família, tinha um emprego estável, né? Se foram. Uau. E ficou apenas Deus. E naquele momento que eu estava fazendo devocional, eu falei assim, Senhor, se foi para isso que o Senhor me trouxe, o Senhor pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor de estar entrega. Uau. Porque eu entreguei tudo que eu tinha, o que eu tinha, nada. Uau, isso é muito forte, muito forte. E mais ainda saber que, tipo assim, que é uma direção de Deus e que você passa pelos desafios. Porque às vezes a gente acha que porque a gente está seguindo a direção de Deus, tudo vai ser flores, né, amiga? Vai ser tudo assim, as mil maravilhas. Mas na verdade tem o processo, né? Sim, com Eu acho incrível que assim, que ele mesmo faz a gente identificar que é ele nesse processo, porque vai fortalecendo muita coisa, vai nos ensinando muita coisa nessa jornada, vai vendo que parece que aquilo que a gente mais se apegava como certeza absoluta, não tem certeza nada, ele é a nossa própria certeza, né? Exatamente. Uau! E aí, Fê, nesse contexto aqui, porque eu fui testemunha, amiga, de muitos momentos assim que você, eu olhava para ti e dizia, Senhor, eu tenho certeza que a Fê vai viver algo assim extraordinário aqui. Em nome de Jesus. E eu tenho convicção disso, amiga. Amém. Porque era muito forte, né? Os momentos assim, a gente participou de alguns retiros e tudo juntas. E eu creio, amiga, que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele já começou, né? Amém. Mas e aí? Qual foi a mudança que você percebeu em você, nesse lugar de intimidade,
aqui nos Estados Unidos em relação à vida que você já tinha no Brasil? Porque você servia na igreja, tinha né, uma participação significativa no ministério, já estava muito bem engajada, mas você veio para cá e aí não tinha nada disso que você tinha lá, tudo foi tirado, vamos dizer assim, mas você permaneceu na intimidade. Me fala quem é a Fernanda aqui nesse contexto de intimidade com Deus aqui nos Estados Unidos, amiga. Então, eu digo assim que é um renovo que Deus faz em nós, no sentido de nos refazer, né? Então, eu descobri uma Fernanda que eu não conhecia, porque em várias áreas, né? Na questão da intimidade, hoje eu busco muito mais a Deus de uma forma muito mais intensa, com muito mais intencionalidade, né? Eu consigo identificar um crescimento até na dependência de Deus, porque eu sempre, assim, nunca fomos ricos, mas sempre tivemos uma situação financeira muito estável, né? No casamento a gente teve alguns momentos, no começo casamos jovens, então teve algumas dificuldades, mas meu pai era funcionário público, então assim, eu digo que eu nunca precisei me preocupar se teria aquele valor para a gente pagar uma determinada conta, né? Sim. E eu digo assim, que aqui a gente é dependente em todos os sentidos, né? Sim. E eu vi que quando eu cheguei nesse lugar de falar assim, Senhor, e agora? E daí eu senti esse conforto da parte de Deus, de que Ele está cuidando. Não é fácil, porque a palavra mesmo diz que nós passaremos por aflições. Sim. E tem sido 3 anos e meio de muitas lutas, de deserto, momentos melhores, né? Deus foi muito bom, muito misericordioso, nosso documento saiu muito rápido, né? Uau, glória a gente a Deus, conseguiu aprovação em 4 meses, então assim, Deus tem sido muito bom, e eu sempre digo que Ele conhece o filho que tem, né? Porque quando a gente ainda não estava, aprovou o documento, enfim, todo o processo, só que nós não estávamos ainda com o documento em mãos e nós não podíamos sair do país, né? Sim. Não podia ir ao Brasil. Sim. E a Luana ficou grávida, nos contou que estava grávida e era um sonho dela, um sonho nosso, aquele meu sonho de ser avó, né? A avó que participa. Sim. Veio essa dúvida no meu coração. Eu falei, Senhor, mas eu sempre orei para que os meus sonhos fossem os seus sonhos. Sim, sim. Né? Se eu não poderia participar desse momento, por que o Senhor gerou isso com tanta intensidade dentro de mim, né? E eu orava muito, falava, Senhor, e eu falava assim, meu Deus, se ela chegar o momento de ganhar o bebê e não tiver o documento, eu acho que eu vou embora e eu largo tudo, né? Mas o Senhor vinha com consolo, né? E eu sabia que algo ia acontecer, e nós tínhamos muita convicção que Deus cumpriria, né? Dentre as várias promessas que Ele fez para nós, Ele nos deu a promessa de que nós teríamos condição documental de ir e vir. Né? Ele falou que nós seríamos para-brisa, nós iríamos e voltaríamos com condição documental, porque era um grande temor que eu tinha, né? De ficar aqui sem poder sair. E no dia do chá revelação dela, teve o chá revelação, nós descobrimos que a Laura estava a caminho, e eu lembro como se fosse ontem, eram 11 e pouco da noite, uma ligação da minha advogada. E eu já sabia que quando ela ligava naqueles momentos mais assim, é porque vinham ou notícias muito ruins ou notícias muito boas, né? Eita, Senhor. E Deus foi maravilhoso que naquele dia do chá revelação, ela me falou, o documento de você está sendo impresso. Ai, glória a Deus. Então, assim, foi uma confirmação de Deus, né? Então, várias confirmações têm acontecido, né? Só que a nossa carnalidade, a nossa humanidade, os desafios, eles muitas vezes fazem com que a gente duvide. Sim. E o duvidar, ele vai fazer parte do processo. Sim. Mas a gente tem que voltar a esse lugar de intimidade. E a gente tem que ter a certeza de que Deus está cuidando. Sim. Que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sim. Que a boa obra que Ele começou, Ele vai cumprir. Esses dias, nós temos, como eu falei, temos passado por muitos momentos e muitas oscilações assim em várias áreas, questão de trabalho, questão financeira, questão de próprio relacionamento, porque eu digo que agora somos só nós dois, eu e o Anderson, né? E tá sendo uma nova descoberta, né? Então,
um novo desafio, né, no nosso relacionamento, a gente voltar a ser apenas nós dois, porque assim, na minha cabeça, como eu fui mãe muito jovem, nem me lembro sem as crianças, né, e só eu e ele, É né, verdade, então são muitos desafios que a gente está passando, e um dia eu estava orando assim, e eu comecei a falar, Senhor, né, não tá fácil, mas eu sei que o Senhor tem o melhor. Sim. Eu sei que o Senhor tem o melhor, então me dá força, me dá capacidade de superar, né? E é o que eu tenho feito, eu tenho me fortalecido em Deus. Então eu acho que eu queria estar aqui contando só vitórias, só testemunhos. Inclusive quando eu orava essa semana a respeito disso, falei assim, Senhor, mas eu ainda não tenho exatamente muitos testemunhos aqui para contar. E o Espírito Santo colocou no meu coração justamente que o fato de eu estar sendo fortalecida é um testemunho. Com certeza. O fato da caminhada estar acontecendo e às vezes a gente, né, cai aqui, diminui a força. O Senhor vai nos fortalecendo. Isso também é o testemunho. O processo é o testemunho também. Sem dúvida, Fê, sem dúvida. Eu creio demais que essa jornada que a gente vive com o Senhor é um convite diário a gente voltar para esse lugar de intimidade, de relacionamento, porque é nesse lugar que a gente encontra a força, como ele diz, eu sou o seu refúgio e fortaleza, né? Então, quando a gente se reconhece nesse lugar, a gente sabe que a nossa humanidade é totalmente dependente da presença dele, né? E reconhecer isso, eu acho que já é uma grande vitória. Já é a gente ter dado um passo a mais, porque o passo onde nós estamos, né, é num lugar de ignorância, muitas vezes sem ver o agir de Deus, sem perceber que ele está ali fazendo o tempo todo, já é um lugar difícil de estar. Mas quando a gente dá um passo a mais e sabe que ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, que a gente pode confiar, né, é também um passo onde a gente encontra esse lugar de já ter conhecido mais do caráter de Deus, né, de já estar numa jornada, porque muitas vezes a gente passa pelas situações e a gente continua caminhando, mas a gente não para pensar quantas coisas já passaram nessa jornada, né? Outro dia eu estava parando realmente para pensar, eu tenho 6 anos aqui nos Estados Unidos, né? E nesses 6 anos eu não fico olhando muito para trás, mas às vezes eu estou dirigindo e é interessante que no mesmo lugar que eu passo, todas as vezes que eu passo, parece que o Espírito Santo me faz lembrar de alguma coisa que já me aconteceu aqui, que já foi superada, que já foi administrada, que já foi renovada, inclusive que o Senhor já me colocou em outro lugar, né? E eu paro às vezes para pensar que a gente não pode descartar, né, os pequenos detalhes do que Deus faz, o agir invisível dele na nossa vida. Então, assim, eu creio que esse momento que você está celebrando conosco aqui já é um grande testemunho, minha amiga, já é uma grande vitória, né? Eu quero te perguntar mais coisas antes da gente finalizar. Você já viveu, assim, em toda a tua trajetória com o Senhor, Fê, alguma experiência que você diga, isso aqui foi Deus falando comigo. Isso aqui eu não tenho dúvida de que foi o Senhor. Claro, existem os profetas, existe a palavra, mas assim, em algum momento que você estava no seu secreto, que você teve convicção de que ali foi Deus falando, Fê? Então, você falando de carro, né, em alguns momentos, né, enquanto eu estava dirigindo, assim, o Senhor fala muito comigo quando eu estou dirigindo, que eu acho que é o momento que a gente está só e que, né, normalmente a gente está ouvindo um louvor ou você está ouvindo a palavra. E eu vejo que o Senhor se revela nesses pequenos momentos, né? E muitas vezes não é nada sobrenatural, mas é a paz que excede todo entendimento. Sim. E eu lembro que uma vez eu estava voltando para minha casa e eu estava chorando muito, que tinha havido uma situação, né, que até a gente perdeu um valor financeiro, e eu estava voltando falando, Senhor, já está tão difícil, pouco que aconteceu isso, e eu lembro que eu estava assim, e daí eu falei, Senhor, me traz a paz que excede todo entendimento. E é como se tivesse tirado com a mão. Uau. E eu vejo que são nesses momentos que o Senhor está ali conosco. Sim. Eu ouvi uma ministração essa semana que, inclusive, né, uma pessoa perguntava assim, era um podcast também, a pessoa perguntava assim para o pastor, como que você sabe que é o Espírito Santo?
E o pastor respondeu, né? Nas pequenas coisas. Uhum. Não são nas grandes manifestações. Uhum. Amém. Glória a Deus pelas grandes manifestações. Uhum. Né? Glória a Deus pelo cego ver, né? Sim. Pelo morto ressuscitar. Glória a Deus pelas Sim. grandes manifestações. Sim. Mas as pequenas manifestações, elas precisam ser percebidas também. Sim. Porque é nesse momento que que nos traz a memória, o que nos dá a esperança. É. Porque a gente não tem que olhar para trás com dor. A gente tem que olhar para trás com a certeza de que mudou alguns cenários, e se mudou aquilo, Deus também pode mudar. Uhum. E muitas vezes você está diante de uma situação que aos seus olhos não tem saída. É verdade. Que não tem saída, mas nós somos filhos daquele que gera o impossível. Sim. Daquele que faz o impossível e gera isso dentro de nós. Uhum. E eu vejo assim que, né, eu sempre recebi muitas assim confirmações de que eu seria usada para ministrar o coração de mulheres, para nós tocarmos vidas de muitas pessoas. E hoje, quantas pessoas poderão ouvir isso, que é justamente o cumprimento dessa palavra? Porque quando você para pensar, você diz assim, Deus, mas eu não tenho hoje um grande ministério, eu não estou num lugar falando para multidões, mas é esse detalhe que a gente não observa, porque a gente está olhando só o macro. Mas quando você observa o detalhe, você diz assim, Senhor, esse podcast pode chegar em tantos corações. Sim. Quando eu participei aquele dia com você também, né, da live com as meninas, eu digo assim, Senhor, tantos testemunhos com algo simples da minha vida. Porque não são grandes coisas que têm acontecido. Sim. Mas é esses pequenos momentos que a gente cai, mas que a gente é vulnerável ao Espírito Santo para ele nos levantar. Que a gente é vulnerável para a gente ouvir. Então eu vejo assim que as maiores experiências que eu tive com Deus aos olhos humanos são pequenas coisas. Uau. Mas aos olhos do Senhor foram as que mais moveram o meu coração, que me fizeram ter um coração ensinável, Uau. que me fizeram ter um coração grato, porque a gente muitas vezes não consegue reconhecer, porque você está esperando o grande. É isso. Você está esperando muito. Nossa, mas eu vou falar para muitas mulheres, mas cadê a multidão? A multidão não é a multidão, Sim. literalmente. Sim. Né? Sim. E me chama muita atenção a história do Billy Graham, né? Que ele foi convertido, né? Com uma pessoa. Uma pessoa só converteu Só converteu um líder que converteu milhares. Então é uma história que nos inspira. Sim. Então eu acredito que as histórias, por menor que pareçam, essa mulher né, essa pessoa que o Billy Graham se converteu, que falou de Jesus para Billy Graham, pode parecer uma pessoa. Sim, sim. Mas Deus já sabia do macro, Deus já sabia do muito, Deus já sabia do muito que tinha para ser realizado. E hoje, quando eu olho a minha própria família restaurada, quando eu vejo os meus filhos na casa do Senhor, né, os meus filhos vivendo os planos do Senhor, e eles andando nos caminhos do Senhor, não somos uma família perfeita, nunca fomos, não somos pessoas perfeitas, cheias de problemas, de indiferenças, de lutas, mas o Senhor tem nos sustentado e tem nos mostrado que com Ele a gente consegue. Uau. É mais fácil? Às vezes não. Eu acho muito profundo, né, assim, você trazer, nessa última fala que você trouxe, né, somos perfeitos? Jamais, nós não estamos aqui sentadas porque somos perfeitas, né? Assim como qualquer pessoa que está assistindo esse podcast, nesse momento, onde quer que você esteja, né, nós também somos semelhantes, né? Nós não somos perfeitas. E me chama muito a atenção, Fê, na tua história, primeira coisa, a tua predisposição a viver a reconciliação, né? Porque lá atrás, você nem tinha o teu filho que está casado aqui, né? E de alguma forma, quando você transicionou para os Estados Unidos, ele de alguma maneira também foi suporte para você, apesar de você não ter a Luana aqui, né? Sim. E a segunda coisa que me chama muita atenção no teu testemunho é a tua obediência, amiga. É você ter se colocado nesse lugar, assim, de dizer, ok, Senhor, não é como eu queria. Eu sei que a gente é mulher
e tem uma filha mulher e a gente quer estar perto, né? Eu sei Uhum. disso porque eu tenho uma, então Sim, é uma tendência natural. A minha mãe quer estar perto de mim, sim, então isso é natural, mas o Senhor nos dá força, né? Para obedecer, mesmo sacrificando algumas das nossas vontades. Então eu admiro demais o teu testemunho de se posicionar nesse lugar. E se posicionar no lugar onde Deus também tratou muita coisa em ti, né? E que continua tratando. Eu costumo dizer que enquanto nós estamos vivas, Deus continua nos tratando, né, de todas as formas. E eu quero mesmo é que Ele trate, né? Que Ele com traga para a certeza. luz aquilo que precisa realmente sair de nós. Mas eu tenho uma verdadeira admiração pela tua persistência no Senhor, né? Assim, de estar vivendo esse lugar, o secreto. Você já participou, já foi no meu refúgio entregar uma palavra do Senhor para a gente, edificar a nossa vida, de alguém que vive e continua, né? Conhece o Senhor e prossegue em conhecer. E é isso que eu acho bonito, é isso que eu quero para minha vida. É viver essa jornada, Fê, de não parar, porque já alcancei um momento com Deus, né, uma intimidade, um status de intimidade. Não, eu tenho muito mais a prosseguir, eu preciso ir né, adiante. Então, estou muito feliz, minha amiga, de estar aqui Obrigada. contigo, né? De poder conhecer um pouco mais, né? Aliás, de compartilhar, porque eu já É, conheci um pouco do teu testemunho, mas compartilhar com as pessoas. é. E eu queria que você deixasse uma mensagem, Fê, para pessoas. Eu queria especificamente nesses dois pontos. Uma mensagem para uma mulher que talvez esteja orando pelo seu esposo, pela volta do marido, ou porque já não tem mais esperança da conversão, ou porque ainda está casada, mas não consegue enxergar onde o Senhor já está, né? E também esse lugar de obediência. Deixa uma mensagem para a gente, amiga. Ai, com certeza, né? Eu digo assim que a persistência, ela nos leva ao aperfeiçoamento, né? Eu conheço o testemunho também de uma irmã que era lá da igreja de Curitiba, ela orou 22 anos pelo Uau. retorno do marido. O marido saiu de casa, foi morar com outra mulher, fez a vida dela e ela não desistiu. Ela orou 22 anos, ela ia na frente da casa e ela orava. E ela falava, Uau. Senhor, nós temos uma aliança, ele tá cego, o inimigo tá cegando. Então, a persistência. Então eu vejo que nossa vida com Deus, ela parte da nossa persistência em querer estar com Deus. Uau. Porque a gente não, muitas vezes a gente está exausto. A Uhum. rotina aqui na América tem sido, né, é normalmente uma rotina muito intensa. Sim. Uma rotina onde nós acabamos entrando num ciclo, né, de acordar muito cedo, dormir muito tarde. E que momento que você vai ter isso? Sim. E daí foi até o Espírito Santo ministrando esses dias no meu coração, né? Porque a gente tem a tendência de nos culpar e estarmos sempre achando que nós não somos merecedores, de que não é pra gente. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração no sentido de conforto, que ele falou justamente isso. O hábito que eu não tinha e que eu adquiri. Uau. Né? O detalhe do hábito. Então, hoje, que horas eu faço meu devocional? Às 5 da manhã. Uau. E é o jeito que eu encontrei, não Sim. são todos os dias, tem dias que eu falho, tem dias que eu tenho que fazer na minha ida para o trabalho, porque as coisas acabam não dando certo, né? Uhum. Eu tenho a tendência a querer ser muito organizada, porém muitas vezes não acontece, a minha rotina acaba furando de alguma maneira, mas essa tendência, né, de estar buscando e de entender que tem dias que você tá ali, tá esmorecendo, Uhum. mas que você tem um Deus maior que você tem um Sim. Deus que vai te fortalecer. E muitas vezes ele vai usar pessoas, Sim. porque daí você fica justamente igual eu estava falando, você fica desacreditado, Senhor, mas que testemunho, que mulheres, que... Não, daí vem, né, alguém que no caso Deus usou você para me falar assim, não, o teu testemunho, ele vai edificar outras vidas. Com O certeza. teu ministério, ele está sendo edificado, ele está sendo... Sim. Ele tá acontecendo. Isso. Ele tá acontecendo porque dá a impressão que quando a gente tá, né, em casa, uma mãe que tá com seu filho, o ministério não tá acontecendo, mas tá.
Com certeza. E toda vez que você está ali ministrando o coração daquela criança, que você está ensinando essa criança nos caminhos, que você está cuidando da tua casa, a nossa família é o nosso primeiro ministério. Isso. Então, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter a constância de, mesmo que aconteça algo que nos faça esmorecer, que nos faça afastar, existe a reconciliação. Isso aconteceu no meu casamento, isso acontece na minha vida com Deus, isso acontece nos relacionamentos, porque nós somos movidas a relacionamentos. Sim, nós somos seres relacionais. E isso está na palavra, o Senhor nos pede. Sim. E o mundo hoje quer justamente isso, quer nos afastar dos relacionamentos. Um dia eu falei para o meu esposo, falei assim, ai, tô tão cansada, acho que eu não quero ver ninguém, não quero. E só que aquilo começou a ficar frequente alguns dias. Ele falou, eu estou te estranhando. Nós temos que orar sobre isso, porque justamente o que o diabo quer fazer? Ele quer nos tirar dos relacionamentos para que nós fiquemos frágeis. Sim. E que ele possa agir, porque ele só vai agir com pessoas que ele vê que são pessoas que têm um potencial em Deus. Sim. Porque caso contrário, ele não vai se importar. Com certeza. Então a gente não vê esse macro assim de quantas pessoas o fato de você estar numa mesa vão alcançar. Sim. Você vai alcançar uma mesa, mas aquela mesa vai alcançar uma outra mesa, uma casa, que uma casa, e assim sucessivamente, uma escola, um trabalho. Sim. Então, é justamente esse ponto da restauração. A restauração, ela é possível com o Senhor. Ela é possível porque colocando diante de Deus. Sozinha nós não íamos conseguir. Eu lembro que um dia eu chorava e falei assim, Senhor, estou passando pelo vale da sombra da morte. Era aquela sensação de que não tinha esperança. E o Senhor vinha com confronto, com conforto e com confronto. Você precisa melhorar em algumas coisas para que a restauração possa acontecer. Sim. Então é um processo, eu sempre digo que Deus não desperdiça nada. Absolutamente nada. As pequenas coisas do nosso cotidiano, Deus, ele proporciona isso para que nós possamos ser edificadas e edificar outras pessoas. Sim. Por menor que seja aquela situação, aquele testemunho, ele pode mover de uma forma sobrenatural. Sim, sim. Né? Então, é justamente isso. E o coração ensinável, né? Digo assim, que não é fácil ter um coração ensinável, porque o ser humano, ele é orgulhoso. Nós somos orgulhosos. E quando eu falei, sim, Senhor, eu vou, tem sido desafiador, e a todo tempo eu sou confrontada a obedecer. Porque tem dias que eu digo assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? É sério que o Senhor me trouxe, né? Nossa, o ministério lá, a minha filha, a minha neta. E quando eu estava orando essa semana, o Senhor me trouxe isso ao coração, que estar longe me dá uma dor, me traz uma dor. Mas a certeza de que o Senhor recompensa os que obedecem, me traz uma paz. Uau. Então é um paralelo, né, de emoções, e vai ser assim durante toda a nossa vida, né? Sim. Porque nós vamos ter momentos em que nós vamos ter aquela convicção, aquela certeza de que Deus está ali, mas vai ter momentos que você vai falar assim, meu Deus do céu, e o Senhor só pede pra gente, persista, continue, obedeça. Sim. Obedecer não é fácil, mas melhor é obedecer do que sacrificar. Contando um pequeno testemunho que o Senhor me trouxe ao coração para edificar. Quando a gente recebeu a primeira palavra em 2017, esse homem de Deus, esse profeta, ele falou assim, você precisa colocar fones de ouvido e aprender o inglês, porque você sabe que o Senhor vai te levar para os Estados Unidos. Por que você ainda não está estudando? E eu fui desobediente. E eu não estudei. Eu estudei um período, daí eu cansei, eu tenho dificuldade, e daí eu não falei, ai, não é esse negócio pra mim, nem sei se vai ser mesmo. Entrei na incredulidade e eu desobedeci. Uau. E hoje eu tô pagando um preço, porque se eu tivesse estudado lá atrás, hoje eu não tava tendo que trabalhar o dia todo e estudar à noite pra aprender. Nossa. Então, às vezes, quando eu tô muito cansada, quando eu tô muito assim, exausta, que eu digo, meu Deus do céu, o Senhor me traz a memória. Fala assim, por isso
da obediência. Uau. Às vezes, quando eu sinto vontade de pegar as minhas coisas e falar assim, vamos embora, que nós não vamos dar conta. O Senhor vem e me traz. Lembra? E esse episódio sempre ele me lembra em relação a isso, porque é a obediência. Uau. E esses dias uma amiga minha me falou até em questões práticas, eu falava assim da questão, né, de eu ser tão ligada com a Luana, com a minha netinha, enfim. E eu falava assim pra ela, né, eu acho que eu não ia, a Luana nem ia conseguir fazer as coisas direito com ela, de tanto que eu ia querer fazer, né? E daí essa minha amiga me falou uma coisa que o Espírito Santo ministrou meu coração. Mas para nascer essa mãe que ela é hoje, Deus precisou te afastar. Nossa. E aquilo me deu uma gratidão no meu coração. Uau. Porque a distância e essa obediência, ela gerou muita dor. Uau. Mas todos os dias eu oro para que o Senhor me mostre o lado com que Ele fez, que essa obediência desse frutos e bons frutos. Uau. Hoje eu vendo a mãe que ela é, hoje eu vendo a família que eles constituíram, hoje eu vendo o Daniel casado, ele constituindo a família dele. Sim. Tudo isso é fruto de uma obediência. Glória a Deus. A obediência da restauração lá atrás do meu casamento. As várias obediências, né? E quando o Senhor começou a me mandar estudar muito, né, e fazer, e escrever artigo, e me colocou em algumas posições dentro do meu trabalho, e eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu tô cansada, mas vinha uma convicção de que eu precisava daquilo. Sim. Vinha uma convicção que eu precisava fazer aquilo, e era entre, né, muito esforço e família e trabalho que eu ia fazendo, pegando mais aqueles trabalhos, aquelas questões. E daí, quando eu fui aplicar meu documento, que eu mostrei toda a documentação que eu tinha para minha advogada, ela falou, não tenho sombra de dúvidas que seu processo vai ser aprovado. Mas por conta de tudo que eu tinha aberto mão lá atrás, de tudo que eu tinha essa convicção dentro de mim, e que eu sabia que eu precisava, eu não entendia às vezes para que eu ia usar aquilo. E hoje eu tenho a certeza de que foi por conta de que, para eu estar onde eu estou hoje, Deus precisou fazer tudo aquilo. E mesmo muitas vezes não querendo obedecer. Eu falei assim, não, Senhor, eu tô sentindo, eu sei que eu tenho que fazer, para que eu vou usar? Eu não sei. Mas eu sei que é uma certeza no Senhor de que eu preciso. Glória e isso fez com que tudo isso fosse construído para nós estarmos hoje onde nós estamos. Como eu falei para você, já estamos vivendo todas as promessas? Não. Tem sido fácil? Não. Tem sido difícil, muitas vezes eu falo, Senhor, eu tô nesse vale, eu tô nesse deserto, mas Deus me traz a memória. Então eu acho que olhar para trás não é olhar para trás para você se conectar com o que você deixou, mas é para você ver que tudo aquilo tem um propósito, e tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Ele tem um propósito. Glória Hoje eu estar aqui com você, de repente eu não entendo o propósito, mas o Senhor tem infinitas formas de trabalhar. E o nosso papel é apenas obedecer. Com certeza. É apenas obedecer. Uau. Fê, eu tenho uma pergunta para você. Claro. Você estava em Curitiba, super bem estruturada num contexto de igreja. E quando você chegou aqui, pouco tempo depois, você precisou transicionar e mudar a liderança, né? Mudar de liderança. Né? Você tinha uma história com a congregação antiga, né? Você chegou e ficou, mas em pouco tempo o Senhor, né, te conduziu de alguma forma, você e seu esposo, a transicionar. Como é que ficou tua intimidade com Deus nessa transição? Deus usa tudo, como eu falei, né? E eu vejo assim, eu sou extremamente grata a tudo que eu vivi aqui, né? Aos pastores que nos acolheram, que ministraram o nosso coração. Houve muitos desafios, mas num determinado momento, Deus nos deixou desconfortável, porque Ele queria nos mover. Ainda não entendemos exatamente o cenário, mas a gente sabe que Ele está usando toda essa situação. E dentre as situações, é justamente porque a gente precisou entrar num lugar, eu e o meu esposo, de uma intimidade maior com Deus, porque agora a gente não tinha necessariamente aquela comunidade, aquela família de fé que nos sustentava.
Claro que ficaram os relacionamentos, as amizades, quando eu preciso eu chamo uma amiga, chamo, né, Sim. chamo alguém para me ajudar, para me aconselhar, para orar comigo. Mas eu precisei me conectar com o meu esposo e nós dois nos conectarmos a Deus, para Ele nos sustentar. Então foi algo que, se você olhar, você diz assim, é algo que você pensa assim, é desconfortável. Claro que é desconfortável. Sim. Eu era uma família com aquele grupo, Sim. né? Sim. São laços que foram criados, mas o Senhor precisou movimentar para que outros laços fossem criados. E entre eles, esse laço meu, do meu esposo e Deus. Uau. E hoje somos nós dois, Deus e a nossa família, as nossas flechas foram. Uau. Então hoje eu vejo que essa transição, dentre tudo que Deus ainda vai usar, né? Tudo que Deus vai fazer, uma das coisas foi justamente isso. Às vezes eu falava assim, meu Deus do céu, agora nós vamos esmorecer, porque nós não temos quem nos ajude, quem que vai nos ajudar? Uau. E o Espírito Santo vinha ministrando e falava, eu tô aqui, eu sou mesmo, Uau. eu continuo aqui. Uau. Então, eu conheci, Deus me proporcionou com isso, eu fiz amizades com pessoas que eu conheci entrando num grupo de oração de pessoas, mulheres dos Estados Unidos todo. Uau. E eu fiz amizades, eu fiz conexões que se eu tivesse no meu lugar de conforto na congregação, no lugar que eu estava, eu não ia ter feito. Uau. E hoje são presentes na minha vida. Então eu vi que Deus precisou nos tirar dessa zona de conforto, porque nós estávamos numa zona confortável, foram Com muitos certeza, anos. sim. A gente conhecia tudo, conhecia a estrutura, conhecia a doutrina, conhecia a forma de caminhar, a forma de pensar, e o Senhor precisou mover para que houvesse essa ligação minha, do meu esposo e de Deus de uma forma mais intencional e intensiva mesmo, como a gente nunca viveu. Coisas que nós temos vividos. E me dado a oportunidade de trazer para minha convivência e de trazer para perto de mim pessoas que estão sendo presente, literalmente presente de Deus na minha vida, que se eu estivesse na zona de conforto, eu não ia estar podendo usufruir disso nesse momento. Uau. Todas as coisas cooperam, né, minha Amém. amiga? Para o bem Glória daqueles que amam a Deus Glória a e Deus. são chamados segundo um propósito. Glória a Fê, é Deus. sempre uma alegria ter um momento com você, tomar um café com amém. você, ter a oportunidade de Muito bom. compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito na tua história. Obrigada, amiga, por esse Imagina. tempo que nós passamos aqui. Eu não sei você, mas eu vou saindo daqui cheia, super edificada por esse tempo com a Fernanda. Fernanda é um presente na minha vida, né? Na vida da Alicia, minha princesa também. E, amiga, que Deus continue abençoando a tua jornada aqui, Glória a Deus. porque a Bíblia fala, né, que a gente tem que pregar pelos nossos comportamentos. Se preciso, fale, né? Use a palavra. E acompanhando um pouco da tua jornada, é muito bonito de ver o agir de Deus em você e através de ti. Obrigada por estar aqui, por compartilhar esse momento. E que o Senhor continue edificando tudo que Ele tem para fazer através de você. Que eu acredito que aqui, com certeza, já começou a boa obra, né? Na verdade, já está em continuidade. Então, obrigada. Amém. Se você foi edificado por esse tempo com a Fernanda, aproveite, não perca tempo. Pegue o link desse vídeo e encaminhe para todos os grupos que você conhece, de pessoas que precisam de uma conexão com uma história de alguém que vive a obediência e que decidiu viver a restauração do seu relacionamento e que está colhendo frutos. Porque eu creio, quando ela falou que o Daniel casou aqui nos Estados Unidos, eles tinham que vir para cá. Talvez o propósito pode ter sido exclusivamente trazer o filho para casar aqui. Talvez que tantas outras coisas ainda vão acontecer, né, Fê? Eu brinco com a minha nora, né, porque ela é do Maranhão, né, de São Luís do Maranhão. Eu digo assim, você não podia ter ido para o Paraná para vocês se conhecerem? Vocês precisaram ela sair de São Luís do Maranhão, ele sair de Curitiba, né, dos extremos do Brasil, para viverem o propósito de Deus. Então, o Anderson tem muito essa convicção, sempre teve, de que um dos propósitos era o Daniel constituir a família dele. Então, isso já nos traz uma enorme satisfação. Sim. Mas quando a gente se depara diante dos desafios e a gente vê o que a gente tem vivido, a gente tem a certeza de que não parou por aí. Ai. O melhor de Deus sempre está por vir, né, Amém. Fê? Amiga, ora por nós para a gente finalizar esse episódio. Com certeza, um prazer estar com você. Você também me inspira, tua história me inspira. Tua história fortalece muitas mulheres. Eu creio que o Senhor
te usa e te usará muito mais. Amém. A Alícia também é fruto de toda a tua obediência, toda a tua entrega e de tudo que você tem se disposto a estar à frente, né? Um dia que nós conversamos, você falou assim, ai, cada vez que eu me disponho a um novo projeto, vem uma luta tão grande. E a gente sabe, né, que é assim mesmo, porque, como eu falei, o inimigo, ele não vai atacar pessoas que não têm propósito, pessoas que não vão fazer a diferença. O bom é saber que o Senhor já está à frente de todas as nossas batalhas, Amém. né? Que Amém. Ele já é vencedor, né? E nós Com somos mais que certeza. vencedores, então, Amém. glória a Deus. Ora por Amém. nós, Claro. amiga. Vou orar por vocês, então, espero que minha história tenha edificado sua vida. A minha história ainda, eu creio, em nome de Jesus, que trará muitos frutos, assim como cada uma de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada pessoa que está ouvindo essa conversa, Senhor, diante de Ti. Que o Senhor que esquadrinha cada um dos nossos corações possa estar fortalecendo corações e possa estar ministrando individualmente cada pessoa. É um veículo de comunicação, Senhor, que aparentemente é tão grande, mas que quer tratar individual com cada uma, cada pessoa que está ouvindo, Senhor. Então eu te peço, em nome de Jesus, alcança, Senhor, cada uma dessas pessoas que está ouvindo. Amém, faz com que cada uma dessas pessoas, Senhor, possa ter um testemunho personalizado contigo, Amém, Senhor. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor Amém, tem usado situações específicas para ministrar o meu coração, a minha vida. Que assim seja sobre cada um que está ouvindo, Senhor. Amém, que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa trazer cada vez mais desejo e fome pela sua palavra, Amém, pela sua presença. Amém, que essas pessoas possam ter a disciplina, Senhor, de te buscar. E a fome e a sede, Senhor, Amém, possam ser desenvolvidas nesse relacionamento. Para que grandes coisas o Senhor possa fazer nessas pessoas e através dessas pessoas. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, minha amiga. Imagina, que Deus continue te abençoando. Amém. Foi um prazer. Derramando sobre você essa graça, essa unção tão especial, Amém, que faz toda a diferença na nossa vida. Amém. E você que nos acompanhou até aqui, que bom que você permaneceu até o fim para receber essa oração e que o Senhor possa continuar a boa obra que começou na sua história. Lembre sempre que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu espero você no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Foi um prazer ter você conosco. Se você acredita que esse episódio falou ao seu coração, então eu vou deixar disponível aqui para você alguns episódios. É só clicar no próximo episódio e continuar a sua jornada. E deixa Deus tocar o teu coração através de cada testemunho que está aqui.